Eu sou a Every, eu sou professora universitária, trabalho também com fotografia. É isso. Sou mãe de 3 filhos. Na verdade, eu não escolhi a área de comunicação. Eu prestei vestibular para direito e daí não passei. E daí teve um vestibular atrasado da Tuiuti quando abriu o curso de comunicação. E aí eu ia ficar mais 6 meses no cursinho. Eu falei, não. Aí fui lá e vi o que tinha de curso. E aí resolvi prestar para publicidade. Então a área me escolheu, vamos dizer assim. Quando eu resolvi casar e ter filhos, eu saí de agência de publicidade, porque eu vi que não ia ter condições de eu trabalhar no ritmo que eu trabalhava. A gente ficava muitas vezes de madrugada trabalhando e tal. E ali eu percebi que caso eu quisesse ter uma carreira e também ser mãe, eu ia ter que mudar a minha área de atuação. Daí eu fui para docência. Eu tive várias pessoas que me inspiraram, assim. É, a minha primeira orientadora de estágio foi uma pessoa que me inspirou muito. Ela era diretora de planejamento e pesquisa da Opus e na época ela coordenava o departamento de pesquisa e quando eu fiz o estágio com ela, assim, ela me abriu muito a cabeça, sabe? Então foi uma pessoa que eu admirei muito, assim, durante toda a minha carreira. Dos famosos, assim, eu lembro que na faculdade eu li o livro do Júlio Ribeiro, Fazer Acontecer é o nome do livro, e aquele livro também, uau, assim, adorei muito o jeito como ele se posicionava, porque eu sempre gostei muito de planejamento, né? Então, todos os profissionais que valorizavam o planejamento, para mim, eram pessoas bacanas, assim. E na minha época, planejamento não era um padrão das agências, eram pouquíssimas as agências que trabalhavam com planejamento. Eu não tive grandes frustrações com a minha carreira, eu gosto muito da minha carreira, assim, é, a minha maior frustração com a carreira foi o ambiente de agência. Não gostava, ainda não gosto, sabe, das pessoas, da forma como eles pensam. Acho que a publicidade tem crenças, assim, o mercado publicitário tem crenças que eu não concordo. E agora felizmente está mudando isso um pouco, mas esse conceito assim de que a gente não tem horário, de que as pessoas têm que se dedicar ao máximo, de que tem que ficar de madrugada trabalhando, isso para mim sempre foi muito balela, assim, sabe? E agora algumas agências aqui de Curitiba começaram a perceber que todo esse na verdade, os profissionais eles ficam enclausurados dentro das agências, né? E aí começaram a perceber que isso, inclusive, é contra a criatividade, né? Trabalhar em agência e ser mãe, por exemplo, é uma coisa muito difícil. Poucas conseguem, tanto que quando você vai para a agência, você vê basicamente pessoas até os seus 30 anos, mulheres principalmente, né? Em geral, as mulheres, quando resolvem ter família, elas acabam indo para empresas de clientes ou para docência ou para áreas que respeitam um pouco mais essa questão, assim. Mas nunca sofri nenhum tipo de preconceito, né, por ser mulher. Não. A formação acadêmica, sim, mas em todo o seu espectro, assim, não só a formação de graduação, mas cursos da área relacionados. Eu fiz o mestrado porque queria ir para a docência, então isso fez uma grande diferença. Eu acho que a continuação, né, dessa formação eu acho importante, assim. Eu acho que um bom profissional da área de criação, de comunicação hoje é um profissional apto a aceitar mudanças. Eu acho que hoje o que as empresas estão sentindo muita falta são de pessoas não tanto com formação técnica a respeito das questões, mas com uma formação de comportamento, né? Então, resiliência, proatividade, uma série de comportamentos pessoais que são valorizados hoje e que a gente não aprende na faculdade, né? Infelizmente, assim. Então, acho que o profissional hoje que, por exemplo, é resistente a mudanças na comunicação, tá fora.
O que pode ser mudado? A gente tem uma grande questão na formação de publicidade e propaganda e de várias outras áreas, que é essa aproximação com o mercado de trabalho. Isso ainda é um problema para todas as faculdades, assim. Por mais que a gente tente, dentro do contexto acadêmico, trazer novidades, acompanhar o ritmo do mercado, as mudanças hoje estão muito rápidas. Então, assim, quando eu formato um curso de graduação, eu tenho ali uma série de disciplinas que são selecionadas para chegar numa formação final, mas que às vezes em 4 anos aquilo mudou completamente, assim. Então, acho que a grande dificuldade hoje, não só do curso de comunicação, de todos os cursos de graduação, é fazer essa aproximação com o que está acontecendo de verdade no mercado, né? Porque o aluno sai com essa sensação de que ele está desatualizado e isso é péssimo, assim, isso é muito ruim. A minha profissão docente, eu acredito muito que transforma positivamente a sociedade. A minha profissão como publicitária, eu acho que no meu processo de questionamento das questões sociais, eu acho que isso ajudou, eu ajudo muita gente também. Atuando como publicitária, eu não acredito que eu tenha contribuído para a sociedade. Eu contribuí para uma sociedade limitada, né? Contribuí para empresas, que, ok, a gente está contribuindo para a economia local, mas eu acredito mais na minha atuação como docente, assim. É o motivo pelo qual hoje eu prefiro trabalhar como professora, né? Eu acho que a publicidade está começando a entrar num caminho bem importante de mudança de sociedade, assim, agora, de reflexão de temas, né? A gente ainda precisa se livrar de alguns paradigmas, né, que a gente tem em relação à comunicação, mas eu acho que o fato das empresas começarem a perceber que elas podem ser responsáveis por levantar temas de relevância, eu acho que isso vai mudar consideravelmente o contexto publicitário também. Quando eu era bem jovem, assim, igual vocês, me faltou uma orientação de gestão de carreira, assim. Lá no começo, eu fui muito assim, me convidavam para ir para um emprego, eu ia. Aqui você vai ganhar mais, eu ia. Daí, aqui você vai fazer outra coisa, né? Mas eu não tinha, assim, bem claro para mim qual era o meu propósito com a minha profissão, o que eu queria como objetivo de vida também, né? Então, eu demorei, assim, eu acho que só quando eu fiz, acho que 35, 36 anos, faz pouco tempo, que eu comecei a realmente pegar a minha carreira na minha mão e eu decidi os rumos que eu ia dar. Então, eu escolher, não, eu não quero mais isso, eu quero isso, né? Então, acho que essa gestão de carreira, acho que os alunos deveriam começar a se dar conta na faculdade. O que você quer como propósito de vida e dentro desse propósito de vida, como que você vai direcionar a tua carreira, sabe? Eu acho que a grande dificuldade dos alunos é irem, primeiro, assim, o medo de não se inserir no mercado e daí entram em qualquer coisa. E daí, dali a pouco, com 2 anos, já estão super decepcionados com a área, mas não é nem porque a área foi ruim, mas porque aquela pessoa não tinha certeza e não tinha clareza do que queria para a vida, para a própria vida. Então, acho que essa é uma dica que eu dou para todos os meus alunos hoje, assim, façam gestão da própria carreira, sabe? Olhem o que vocês querem, dimensionem os sonhos de vida que vocês têm e como que a carreira vai poder contribuir para isso. Eu sempre me senti realizada na minha carreira, sabe? Apesar de ficar indo assim na onda, né? Tudo onde me chamavam eu ia. Sempre quando eu estava em algum lugar, eu estava feliz, estava realizada. Mas o fato, por exemplo, de eu ter revisto toda a minha carreira quando a minha filha nasceu, a minha terceira filha, e aí eu ter ido para a área da fotografia e ter mudado, né? Virei empreendedora. Isso me realizou muito, assim, sabe? Isso foi, assim, bem significativo para mim. E foi importante para eu perceber, assim, que, ok, a gente não precisa ser a mesma coisa pro resto da vida. Acho que esse é um grande drama de quem está se formando ou quem está fazendo um curso, né? Tipo, eu vou ter que fazer isso pro resto da vida. Não, isso é só o começo, entende? Lá no final você vai ter feito inúmeras outras coisas que você nem imaginava que você iria fazer. Então,
Hoje o que eu tenho para conquistar, assim, eu tenho um projeto próprio de levar um processo de educação mais humanizado, assim. Isso é uma meta, de fazer as pessoas perceberem que, como docentes, né, como professores, que o impacto que a gente tem na vida dos alunos é muito grande e que a gente precisa ser responsável por isso. Então, uma meta, assim, hoje eu tenho trabalhado bastante com isso.